Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Quem viaja de ônibus entre as cidades sul-mato-grossenses tem direito a levar o bichinho de estimação na cabine superior. Em vigor há quase um ano, a nova lei traz mais conforto e segurança aos animais. Confira na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso do Sul. Para muita gente, eles são os melhores companheiros. É tanto amor e tanto carinho envolvido que raramente quem tem um animalzinho desse se separa dele. Mas você já imaginou o que o dono de um pet precisa fazer quando vai viajar? É por isso que é lei agora aqui em Mato Grosso do Sul a obrigatoriedade dos animais acompanharem os seus donos nas viagens de ônibus intermunicipais. A proposta é de autoria do deputado Márcio Fernandes, que falou sobre a importância da nova regra. A lei foi pensando no conforto dos animais e também na comodidade ao seu proprietário. Antes, esse cão era levado dentro do bagageiro dos ônibus e hoje, com a lei aprovada, ele pode ir junto com o seu proprietário, com o passageiro, dentro de uma caixa para que ele possa ser transportado com segurança e também dar conforto ao seu proprietário. A nova lei é clara em suas regulamentações. O animal de estimação que viajar ao lado do seu dono deve pesar no máximo 10 quilos, por exemplo. Além disso, o dono deve apresentar alguns documentos, como o atestado de saúde e a carteira de vacinação do cachorro ou do gato que levar consigo. Mas o principal é que essa viagem deve ser feita em uma caixa de transporte apropriada. E para entender como funcionam melhor essas caixas de transporte, a gente veio falar aqui com a Fabiana num lugar que está repleto delas. Fabiana, quantos modelos de caixa de transporte para os animais existem no mercado? A gente tem uma infinidade de modelos, marcas e valores. Tem desde as caixinhas soft para transporte aéreo e rodoviário e as caixinhas rígidas para transporte rodoviário e também transporte aéreo. Aí vai variar de acordo com o tamanho do animal. O que o proprietário precisa se atentar é para o tamanho da caixa transportar confortavelmente o seu pet. Mas essa lei não veio em benefício apenas dos donos de pets, não. Os cegos e os seus cães-guias que precisarem viajar pelo interior do estado também são agraciados com essa nova regra. Por isso, a Thelma Nantes, que é diretora do SMAC, veio até aqui à Assembleia falar sobre mais essa conquista da inclusão social. Temos esse direito garantido e é muito bom saber que o estado de Mato Grosso do Sul chancela essa legislação e se preocupa com o segmento das pessoas com deficiência. Nós, no estado de Mato Grosso do Sul, não temos pessoas usuárias do cão-guia, mas temos muitos visitantes que vêm a Mato Grosso do Sul e transitam pelo estado. A lei está em vigor desde novembro de 2018 e complementa a Lei Federal 11.126 de 2005, que regulamenta o transporte de cães-guias em âmbito nacional. Você faz atividade física regularmente? Se a resposta é sim, parabéns. Mas se a resposta é não, é bom começar a se mexer. Esse é o conselho de medalhistas olímpicos e também de profissionais que reconhecem que o esporte é fundamental para uma vida saudável. Saiba mais nesta reportagem da TV Senado. Na rua, nas academias, nos clubes, nadando, malhando, caminhando, não importa a atividade física. O que importa mesmo é que o corpo esteja em movimento. Quem já não ouviu falar em boa alimentação, horas de sono e exercícios físicos? Mas a diferença entre saber e fazer é enorme e significa o lamentável ranking brasileiro. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo e, por ironia, o 2º em número de academias, só perdendo para os Estados Unidos. A média do sedentarismo no mundo é de 28%, no Brasil 47%. Isso significa dizer que para alcançarmos a média mundial, precisaríamos tirar do sofá 38 milhões de pessoas. Nesta audiência pública, na Comissão de Assuntos Sociais, representantes do setor público e privado debateram a atividade física e as consequências da inatividade. Combater o sedentarismo é o grande desafio. Uma proposta de combater o sedentarismo, combater esse mal que nos causa muitos danos aí na nossa saúde. A desculpa sempre recai na falta de tempo.
já que todos nós temos 24 horas, a falta de tempo está muito mais numa questão de planejamento do que numa questão de ter ou não ter o tempo. A gente vê que hoje 80% dos adolescentes no mundo não praticam atividades suficientes. E isso significa que, num futuro breve, eles não terão uma velhice saudável e nem feliz. Então, a gente pode predizer, a partir daí, que eles vão ter uma incidência muito grande de obesidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E os números comprovam: mais atividade física, menos doenças. Quando você fala que o exercício diminui o risco de depressão e demência em 30%, a gente está falando de 11 milhões de pessoas que talvez custassem 11 bilhões de reais para os cofres públicos, né, nesses remédios de uso continuado. E os representantes do poder público e do setor privado sabem bem o problema que temos pela frente. 5,35% das mortes relacionadas ao AVC estão relacionadas à inatividade física. Câncer de colo e reto, 4,3% estão relacionados à inatividade física. Diabetes, principalmente o tipo 2, 3,3% das mortes, do total de mortes, estão relacionadas à inatividade física. Se nós não começamos na base, se nós não começamos no processo educacional, de fazer com que as crianças tenham uma atividade física, tenham uma educação física na escola, devidamente orientada, seja sensibilizada da importância dessa atividade física. Saúde de todos nós, seres humanos, né? E dados aqui alarmantes, 80% dos jovens não praticam atividade física, isso realmente é muito preocupante. O financiamento da educação superior no Brasil está em xeque. Em abril, o governo federal anunciou o corte de quase 2 bilhões de reais do orçamento de 63 universidades e de 38 institutos federais. Passados 6 meses, a escassez de dinheiro chegou à sala de aula. Falta material básico. Veja na reportagem da TV Câmara. Existe uma preocupação, é um grande assunto aqui na UNB. Muitos equipamentos que estavam disponíveis ali de multimídia e tudo mais, que foram se estragando ao longo do tempo, passaram a não ter mais manutenção. Acaba que a instituição vai sendo matada aos poucos. Com contingenciamento no orçamento de 31%, a Universidade de Brasília pode parar várias atividades a partir de setembro. Se continuar esse corte, as universidades já este mês já estão tendo dificuldades, algumas muito pior do que as outras, os institutos federais numa situação muito mais grave do que as universidades. Então, vamos sim ter muitas dificuldades para pagar contas básicas. A Universidade de Brasília não é a única que vive essa realidade. Boa parte das 68 instituições federais de ensino superior corre o risco de parar alguma atividade nos próximos meses. O contingenciamento, segundo o Executivo, foi feito sobre as despesas não obrigatórias. Eles dizem que não são obrigatórias, mas como é que você não paga a água, como é que você não paga a luz, como é que você não paga a limpeza, como é que não paga a vigilância e portaria? Então, a situação tende a ficar quase insustentável. Você percebe já que os banheiros não são mais tão limpos, os materiais dos banheiros não são repostos com tanta frequência. Reitores das universidades federais estiveram reunidos aqui no Ministério da Educação para tentar um acordo sobre os cortes no orçamento. Eles ouviram do ministro Abraham Weintraub que, se o cenário econômico brasileiro apresentar melhora neste segundo semestre, os valores bloqueados serão reavaliados. Um terço foi cortado, né, da participação econômica dentro da universidade. Eu acho que tudo está mais difícil. E a esperança da gente é que a gente consiga relacionar e comprovar que a gente realmente precisa desse orçamento para que a universidade funcione. Em outra frente, o governo federal lançou o programa Futurice. A intenção é aumentar a autonomia financeira e administrativa das universidades. Pelo plano, as instituições de ensino poderiam fazer convênios com organizações sociais para administrar recursos e estimular parceria com o setor empresarial. E o dinheiro dessa cooperação poderia ser usado para pesquisa e inovação, como a instalação de laboratórios e parcerias com universidades estrangeiras. A universidade poderia também participar de fundos de investimento. Quem é a favor da educação tem que sugerir aperfeiçoamentos, sugestões para que a gente tenha mais segurança jurídica, para que os reitores possam trabalhar em conjunto com o Conselho Superior
um modelo que possa favorecer e potencializar nossas individualidades e, especialmente, ter mais qualidade de educação para os nossos alunos. Preocupação em relação à autonomia da gestão financeira, autonomia didático-científica, autonomia administrativa das universidades, que é uma questão essencial. Mas também o compromisso do governo, do Estado, em financiar o ensino público superior é algo que precisa ser garantido. Somos contrários em essência porque acreditamos que ela não soluciona o problema da universidade para propor uma universidade pública a serviço da sociedade. O Futurice também admite o reconhecimento dos diplomas estrangeiros por instituições de ensino privadas. Atualmente, a verificação desses diplomas é feita somente pelas universidades públicas. O programa Futurice está em consulta pública no Ministério da Educação. Para valer, precisa ser votado no Congresso Nacional. O debate já chegou à Câmara. Para mim, o maior papel da universidade é formar um cidadão para o mercado de trabalho, sim, para que ele possa ter uma vida próspera, para que ele possa conseguir se manter ou manter a sua família. A universidade tem, no Brasil, uma função fundamental, que é de inclusão social, de permitir mobilidade, de permitir que pessoas que foram historicamente excluídas do benefício do desenvolvimento sejam sujeitos desse processo. No quadro Vitrine de hoje, nós vamos conhecer o maior museu aeronáutico do Hemisfério Sul. E quem nos leva até o Museu Aeroespacial é a TV Assembleia do Rio de Janeiro. Confira. Você com certeza já viu aviões como esse em filmes de guerra. Esse aqui participou da Segunda Guerra Mundial. Em tempos de paz, é possível chegar assim, bem pertinho deles, no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro, maior museu aeronáutico do Hemisfério Sul. Temos um acervo extremamente interessante e bastante procurado, principalmente pelas escolas, né? Pelos estudantes, que é o nosso, digamos que é o principal público-alvo durante os dias de semana e finais de semana. Logicamente que as atividades do museu se estendem para todo mundo, jovens, crianças, adultos. E a gente está aberto aqui desde 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E a gente hoje em dia, a gente está com grandes eventos. A gente saiu, interessante, né, frisar que a gente tinha em torno, há 2 anos atrás, em torno de 60 mil visitantes ano. Atualmente a gente já atingiu 212 mil visitantes. O Museu Aeroespacial é o mais importante museu de aviação do Brasil. Foi inaugurado em outubro de 1976 e tem cerca de 16 mil metros quadrados. O museu, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, tem como principal missão preservar e divulgar não só a história da aviação militar brasileira, mas todo o processo de desenvolvimento da aviação civil e da indústria aeronáutica do Brasil. Acho muito bacana, tenho uma admiração muito grande pela Força Aérea Brasileira e mesmo tendo servido 3 anos no Exército, e eu me admiro muito a Força Aérea Brasileira em questão da história, como aconteceu, todos os fatos, desde Santos Dumont até aqui, e acho muito bacana. O Brasil figura as principais páginas da história do mundo quando o assunto é aviação. Em 23 de outubro de 1906, um avião correu 200 metros em solo francês e voou mais de 60 metros. Era o 14 bis, primeiro avião a voar apenas com recursos próprios. O criador dessa revolução, como vocês já sabem, foi o gênio brasileiro Santos Dumont, considerado não à toa o pai da aviação. Além da réplica do 14 bis e de um Demoiselle, Santos Dumont tem uma sala inteira dedicada a ele. Nela, uma redoma dourada de metal guarda o coração embalsamado do pai da aviação. O salão expõe desde o chapéu Panamá usado pelo mineiro até maquetes das suas primeiras paixões, os balões e dirigíveis, chamados na época de mais leves que o ar, que precederam a criação do avião. É curioso porque, como pode, a gente fica imaginando, né, hoje em dia, a modernidade, né, se avançando, tecnologia, mas muito tempo atrás, né,
um homem conseguiu fazer já um projeto que funcionou, que deu certo e que foi o princípio, né, de tudo. E hoje a gente tem toda essa modernidade, mas lá atrás, né, onde que era mais difícil, os recursos para poder fazer as coisas funcionarem, e a gente vê que Santos Dumont conseguiu fazer isso, né? E é interessante a gente estar aqui com os familiares para poder estar prestigiando, vendo, conhecendo um pouco aí dessa história. Um dos diferenciais deste museu é que ele possibilita aos visitantes a experiência de entrar em aviões usados pela Força Aérea Brasileira. Atualmente, o acervo tem cerca de 140 aeronaves. O Búfalo, por exemplo, começou a ser construído em 1965 e servia para transporte e lançamento de tropas em operações da FAB. Ué, mas como assim? Santos Dumont dentro de uma aeronave de 1965? O que você está fazendo por aqui, Santos Dumont? Gente, olha a honra. Seja bem-vinda. Como é que você veio parar aqui? Vim parar aqui numa brincadeira, né, do aniversário do Santos Dumont, e nós viemos saltar de paraquedas, fantasiado para homenagear o pai da aviação. Mas, gente, Santos Dumont salta agora? Agora o Santos Dumont salta. Acho que ele ficaria muito feliz em, de repente, ver a construção dele para não só o intuito da guerra, né, como ele ficou triste, mas agora para o lançamento de paraquedismo, né, o esporte do paraquedismo, né, através de um avião. É muito importante, muito legal. Além das aeronaves e do salão em homenagem a Santos Dumont, o visitante ainda pode conhecer salas temáticas, como a da Esquadrilha da Fumaça, que até hoje encanta o Brasil e o mundo com acrobacias aéreas. O grupo de pilotos e mecânicos foi fundado na Base Aérea dos Afonsos na década de 1940 e até hoje se apresenta em eventos no local. O historiador Jefferson Machado explica pra gente um pouco mais deste incrível acervo. Essa sala que a gente está agora é o Salão das Velhas Garças, né? O que seria esse salão? Então, nesse salão, o Museu Aeroespacial, ele dedica, sim, um espaço para as aeronaves mais antigas que nós temos na nossa instituição. A gente tem aqui a aeronave que completou 100 anos em 2016, o Codron G3, e nós temos outras que são da história da aviação brasileira e mundial. Vamos ver algumas delas? Vamos ver algumas delas, sim. Vamos começar aqui por esse aqui, o Vácuo. O Vácuo é uma aeronave que chegou no Brasil na década de 30. E essa aeronave, ela participou ativamente das batalhas e dos movimentos das tropas, tanto legalistas quanto da tropa de São Paulo. Então, ela é uma aeronave histórica e se você observar, é uma das primeiras aeronaves que nós temos a metralhadora de frente para a hélice. Existe um sistema, um dispositivo aqui que cronometra o passo da hélice com a batida da metralhadora, com a cadência da metralhadora, e a munição ela não pega na hélice. Então, a cada espaço da hélice girando, essa munição ela passa. Então, essas aeronaves aqui vermelhas, elas marcam o início de uma aviação diferenciada, porque até esse período, até os anos 30, quem comandava, né, quem ajudava a aviação do Exército era a Missão Francesa de Aviação, e aqui a gente passa a ter uma influência da aviação norte-americana aqui no Campo dos Afonsos. Legal. Com essas aeronaves que são norte-americanas. A gente tem aqui essa outra aeronave aqui, que é o Codron G3. Essa é a mais antiga que vocês têm aqui? É a mais antiga, ela tem mais de 100 anos, é uma aeronave que foi construída durante o período da Primeira Guerra Mundial, uma aeronave que foi construída para treinamento na Primeira Guerra Mundial. Os pilotos que iam aprender a voar voavam nessa aeronave, e ela completou 100 anos aqui, essa nossa aqui do museu. Essa aeronave, né, é um modelo também importante, porque nossos alunos aqui, alguns deles também, na década de 20, também treinavam nessa aeronave. Nossa, década de 20. Década de 20, e nós temos aqui a primeira mulher a implementar um raid aéreo, uma viagem, uma aventura aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo, a Anésia Pinheiro Machado. Ela voou numa aeronave dessa. E a primeira mulher a tirar o brevet também de piloto no Brasil, que é a Teresa de Marzo, também voou numa aeronave dessa. Caramba. Uma aeronave muito difícil de voar, ela não é fácil de voar, ela é feita de lona, madeira e corda de piano, né? Rodas de bicicleta, quer dizer, é uma aeronave bem arcaica. É impossível, né? Parece, mas não é. Ou era impossível e eles conseguiram fazer voar, né? O diretor convidou a todos que ainda não conhecem a virem ao Museu Aeroespacial.
Para aqueles que já conhecem, ele garante que vale a pena voltar nos próximos anos, pois o museu será repaginado para oferecer experiências ainda mais completas aos visitantes, com exposições mais interativas e tecnológicas e espaços de conveniência modernos e confortáveis. Só para você ter ideia, essa sala onde nós estamos aqui, o salão principal das Velhas Garças, onde tem as aeronaves mais antigas, né, do Museu Aeroespacial, tem a aeronave de 1919, essa aeronave Caudron, que foi doada pela França, que está no fundo, ela é de 1916. Então, tem muita coisa interessante. E a gente vai estar transferindo esta sala, já num processo de modificação do museu, para o primeiro hangar, que está, se vocês tiverem oportunidade depois de ver, ele está em obras, a gente está fazendo o piso, fizemos o telhado dele, os portões, estamos fazendo uma museografia totalmente diferente para a exposição das aeronaves, um pouco mais amigável, né, digamos assim, um pouco mais moderna, contemporânea. Em especial, a gente está com uma exposição nova de Santos Dumont, que a gente está numa fase de captação de recursos para poder implantar a exposição. Ela vai entrar nesta área daqui, vai ocupar as outras salas de exposição que estão anexas a esse salão. É uma exposição boa, grande, que nós recebemos de doação da Fundação Roberto Marinho. Era a exposição que estava no Museu da Manhã, que pertence hoje, foi doada ao Museu Aeroespacial pela Fundação. Ficamos por aqui. Você pode rever esse ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!